já chegou aqui ao local, as demais tropas elas já estão em Belo Horizonte em deslocamento para cá nesse momento, né? Os equipamentos e as tropas eles chegaram no dia de ontem no aeroporto de Confins e a gente já definiu, né, com esse grupo precursor onde que serão feitas as áreas de busca. A gente vai trabalhar no espaço coordenado entre SAEL e o Corpo de Bombeiros, principalmente onde funcionava a área administrativa da Vale e a partir do pontilhão, né, fora dessa área administrativa, aí continua a operação somente pelo Corpo de Bombeiros. Estamos em constantes reuniões de alinhamento para que a gente consiga coordenar da melhor maneira possível. Também a nossa parte técnica e tecnológica, né, existe uma equipe do Corpo de Bombeiros responsável por fazer essa integração e a gente está em constantes videoconferências com as equipes de lá para que a gente consiga adaptar todo esse aparato tecnológico para a realidade que a gente vai encontrar aqui. Olha, de bombeiros a gente trabalha aqui com uma média de 270 a 280 bombeiros militares e de militares de Israel, que inclusive alguns já estão deslocando para lá, a gente está com 136 militares de Israel. Então, em algumas áreas, né, inclusive na maioria das áreas, não é possível trabalhar à noite, porque como a gente está trabalhando no meio da lama, não é possível a gente instalar maquinário de iluminação nesses locais. Mas algumas casas, né, edificações que ficam no limiar entre a área inundada e a área seca, a gente consegue fazer esse trabalho como a gente fez ontem em uma das casas. Mas a regra realmente do ambiente é que a gente não consegue trabalhar durante a noite pela dificuldade em relação à iluminação. Tenente, a gente está ao vivo no Primeiro Impacto agora. Vocês conseguiram retirar os corpos que estavam dentro do ônibus? Ainda não, porque durante a noite a gente avançou com esse trabalho, mas não era possível instalar esse maquinário de iluminação, então a gente teve que encerrar o trabalho e já retornamos desde as 4 horas da manhã. É importante a gente falar que pela condição, né, do ônibus ele estar no meio da lama, além da gente ter que fazer o acesso, né, para conseguir uma parte do ônibus, a gente tem que utilizar todo um maquinário de corte para abrir um buraco nesse ônibus, conseguir ir para o interior dele, depois que toda a estrutura de lama já estiver escorada em condições seguras, para conseguir fazer a retirada do Como é que tá essa lama? Ela tá seca? Como é... Na área central ela continua bastante fluida, então é bastante difícil fazer a locomoção nela, o acesso pelas equipes é praticamente só por aeronave e nas partes, né, que ficam mais às margens ali, a gente já consegue fazer alguns deslocamentos, mesmo assim com muito cuidado, né, porque a condição da lama ela ainda é bastante desfavorável. Basicamente, quando os nossos bombeiros eles entram nesse ambiente, eles têm que nadar na lama, porque a altura que a lama atinge é realmente até o pescoço desses militares e a gente tem com uma equipe também, né, fazendo apoio para que ele não se transforme em uma nova vítima. Aquela casa que tinham 3 pessoas nela, foram? Isso, nessa casa foi possível, né, avançar com os trabalhos durante a madrugada pela localização dela, conseguimos instalar não só equipamento de iluminação, mas também operando com maquinário pesado lá, escavadeiras e também utilizando todo equipamento de rompimento de concreto para que a gente conseguir. A gente acessou lá essas 3 vítimas lá e os trabalhos ainda continuam porque pode haver, né, novas pessoas que fugiram para essa casa no momento de rompimento e tenham sido também atingidas. No dia de ontem a gente estava com 16 aeronaves, como agora a gente vai ter uma mudança nesse número com a chegada das equipes de Israel, a gente está trabalhando na atualização, mas a princípio a gente permanece com as 16 aeronaves empregadas no dia de ontem. Ainda pode falar em sobreviventes ou com 4 dias de busca já a propósito? Olha, há relatos na literatura e na nossa experiência, né, de encontrar sobreviventes com vida. Só que pela característica que a gente está trabalhando aqui, que é realmente, né, envolvendo lama, que ela faz uma espécie de vedação de toda a estrutura, né, e invade todo o ambiente como água, é uma situação muito difícil, diferentemente quando a gente tem outros tipos de colapso de estruturas. O que a gente trabalha ainda é que nessas áreas limítrofes, né, áreas de mata, áreas que estão sem acesso, algumas pessoas no momento, né, que houve o rompimento, elas podem ter corrido para esses locais e estarem feridas nessas imediações. Mas dentro da lama a possibilidade de encontrar sobreviventes, infelizmente, ela é mínima. Agora, Tenente, só uma última pergunta. A gente continua ao vivo no Primeiro Impacto. O Marcão está parabenizando o trabalho do Corpo de Bombeiros, o seu trabalho também como porta-voz, que você está recebendo tantas perguntas da gente. A gente às vezes é até chato de te perguntar e você sempre super paciente, atendendo a imprensa. O que é mais difícil nesse momento para vocês? É chegar até esses locais, porque eu imagino que a área é muito ampla. Vocês fizeram já um mapeamento de 14 áreas? Assim, o mais difícil do nosso trabalho, do ponto de vista técnico, é realmente a quantidade de rejeito e a dificuldade da gente trabalhar nesse tipo de ambiente, né? Um ambiente estável, oferece risco, temos que continuar com o monitoramento, existe um conhecimento especializado e equipamentos especializados. Em termos gerais, acho que o mais difícil da gente trabalhar é realmente a gente ter que lidar, né, com a angústia, né, de todas essas famílias que têm desaparecidos, mas que essas pessoas elas possam ter a certeza, né, que o Corpo de Bombeiros, todas as vezes que nós entramos
para uma ocorrência, nós vamos atender como se fossem, né, as nossas mães, os nossos pais, porque a gente tem a consciência de que esses 58 óbitos são 58 histórias, são 58 pessoas que têm familiares, têm amigos, então todas as nossas operações, elas se desenvolvem considerando que é como se fosse alguém da nossa família que estivesse. Tenente, inclusive eu tô te vendo agora emocionado, pela primeira vez em tantas entrevistas, Tenente, você é sempre super duro, tá se emocionando, é difícil para você lidar com essas perdas todas? Com certeza, a tragédia humana, né, é o que mais impacta a gente sempre entra para todas essas ocorrências, né, querendo encontrar alguém vivo. É muito difícil quando a gente vê que as nossas possibilidades, né, pela própria característica da tragédia, é limitada, mas todos os meus companheiros, né, toda a nossa equipe que trabalha lá, ela trabalha com o máximo de esforço e envolvimento possível para trazer o conforto para essas famílias, que é a nossa primeira preocupação. Vocês vão receber atendimento psicológico, se for necessário? Já está montado um posto de comando aqui, pela nossa equipe também, de atendimento psicológico e médico aos militares, pelo contato que eles têm com a Lama também e pelas possibilidades, né, de síndromes relacionadas a estresse pós-traumático, burnout e outras doenças mentais. Parabéns mais uma vez. Obrigado.